Olá, você que acompanha o Bom da Notícia. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao lado do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Fernando Gomes Bezerra. Com o diretor Nilson, nós vamos fazer o programa de hoje no sentido de te orientar e que a gente possa também ser orientado com relação às eleições desse ano de 2018. Eleições importantes porque vamos eleger presidente da República, 2 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Com o diretor Nilson, nós vamos procurar tirar todas as dúvidas ou dirimirmos aqui várias dúvidas que todos nós temos. Muito obrigado, diretor Nilson, por nos receber aqui na Casa da Democracia, no TRE. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de conversar com esse seleto público, né, da internet, em especial dos ouvintes, dos telespectadores do Bom da Notícia. Muito obrigado pela gentileza. Quem pode votar? Porque não está uma dúvida medonha, né? Teve a biometria, muita gente não fez a biometria, acha que não pode votar. Vamos esclarecer isso, diretor Nilson. Vamos separar essa resposta em duas partes. Fique à vontade. A primeira parte é a seguinte: quem pode se habilitar para votar? Em regra, o eleitor que vai ter 18 anos no dia do primeiro turno das eleições, ele tem obrigação de se alistar. Então, quem vai ter 18 anos no dia 7 de outubro de 2018, teria obrigação de ter se alistado até o prazo final do fechamento do cadastro, né? E o voto é obrigatório até quem tem 70 anos de idade. Então, quem vai ter 70 anos até o dia 7 de outubro de 2018, tem obrigação de manter o seu título ativo e comparecer para votar no dia da eleição. Só que o fato da pessoa ter a obrigação de votar não quer dizer que ela tenha título, porque para poder votar, só quem fez a sua inscrição eleitoral. Então, a inscrição eleitoral tem que ter procurado um cartório eleitoral para fazer a sua inscrição. E no caso específico de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, nós passamos por um processo de revisão do eleitorado. Então, nós conclamamos os eleitores a comparecerem aos cartórios e aqueles que eventualmente não comparecessem poderiam ter seu título cancelado. Nós já tínhamos feito biometria em 31 municípios mato-grossenses, dos 141, e nesses 31, ao final, depois do prazo de cadastramento, o tribunal cancela os títulos daqueles que não compareceram. No caso desses 3 municípios, Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, nós só cancelamos os títulos de Sinop, porque Sinop atingiu a meta que nós estabelecemos, que era de 80%. Então, como Sinop atingiu a meta, nós concluímos o processo e cancelamos daqueles que não compareceram. No caso de Cuiabá e Várzea Grande, como nós não atingimos o número de 72% que nós esperávamos, então o tribunal optou por deixar o cancelamento para ocorrer somente após o segundo turno das eleições. Significa o quê? Que aquele eleitor de Cuiabá e Várzea Grande que não compareceu, ele continua habilitado, o título não foi cancelado ainda. Então, a eleição em Cuiabá e Várzea Grande vai ser a chamada eleição híbrida. Vão votar tanto quem fez a biometria quanto quem não fez a biometria. O que vai diferenciar é o procedimento. Significa o quê? Que o eleitor com biometria vai ser chamado a colocar sua digital para se identificar, para você provar que você é o Edivaldo, que eu sou o Nilson. Então você vai ter que colocar sua biometria lá. E aqueles que não fizeram biometria vão votar mediante liberação com a digitação do número do título de eleitor na urna, né? Então, são obrigados a votar aqueles eleitores que têm o título eleitor. Em regra, seria isso. E quem pode ter título, resumidamente, é quem tem entre 18 e 70 anos é obrigatório, quem tem entre 16 e 17 anos é facultativo e quem tem acima de 70 anos também é facultativo. Além disso, existe fato facultativo em outras hipóteses, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, em alguns tipos de deficiência, por exemplo, que têm dificuldade de locomoção para comparecer até uma sessão, elas podem ter, eventualmente, o voto facultativo. O eleitor não sendo obrigado a votar é da faixa de 16 aos 18 anos. Esse é facultativo. Até 18 incompleto. Até 18 incompleto. Esses não precisam comparecer. Não. E como é que foi a adesão dessa juventude de agora, o interesse pelas eleições, Nilson? Então vamos lá. Primeiramente, historicamente, a gente tem um decréscimo do interesse desses jovens ao longo dos anos. A primeira vez que esses jovens tiveram o direito de ter o título, jovens que eu digo abaixo de 18 anos, foi a partir da Constituição de 88. A primeira eleição posterior a essa data foi a eleição de 89 para presidente da República, onde o Brasil elegeu o Fernando Collor de Mello como presidente da República, né? Nessa eleição foi a primeira vez que os jovens entre 16 e 18 anos puderam ter o voto facultativo. A procura foi muito grande. Eu, inclusive,
Eu tinha 16 anos na época, eu me alistei e eu votei. Inclusive, eu votei junto com a minha mãe. A minha mãe nunca tinha votado, minha mãe é bem mais velha que eu, ela nunca tinha votado para presidente da República. E ela votou pela primeira vez na mesma eleição em que eu votei pela primeira vez, porque ela viveu esse período de ditadura militar em que a gente não tinha acesso ao voto para presidente da República, para governador dos estados e para prefeito das capitais e dos municípios de segurança nacional. Então, minha mãe votou para presidente junto comigo em 89, por exemplo, né? Naquela época, a procura era muito grande. E de lá para cá, a gente veio constatando um decréscimo do interesse desses jovens por procurar. Atualmente, a gente tem algo em torno de 1,25% dos eleitores são jovens entre 16 e 18 anos. Esse número ele deixou de cair dessa última eleição 16 para a eleição 2018, ou seja, a gente conseguiu pelo menos manter o valor, ele vinha caindo historicamente e de 2016 para 2018 ele se manteve, mas a procura é muito baixa. Isso faz com que o jovem seja prejudicado, porque os candidatos não costumam propor políticas públicas para esse jovem, porque eles não influenciam muito na política. Do outro lado, por exemplo, o idoso acima de 70 anos também vota facultativo. Ele pode ter o título, mas não comparecer para votar. O TRE não aplica multa para quem não comparecer quando vota facultativo. Então, o jovem que tem 16 anos, que tem o título, se ele não comparecer para votar, ele não paga multa. Assim como o idoso de 75, de 80 anos, por exemplo, ele tem o título, mas se ele não comparecer para votar, ele também não tem nenhuma penalidade para isso. Ele continua tendo a certidão de quitação eleitoral dele. Só que o idoso, diferente do jovem, o idoso costuma procurar. Comparece. Comparece. E eles fazem questão de manter o título dele ali. Então, o candidato, ele costuma propor política pública para o idoso, mas ele não costuma propor para o jovem. Então, o jovem não está percebendo, na verdade, que está sendo prejudicado por isso. Agora, TSE e os TREs. Hoje nós estamos cientificamente buscando tudo. Números e tal. Existe uma pesquisa ou um porquê desse afastamento do jovem? Então, na verdade, assim, isso é um fenômeno sociológico, né? Então, sim, o TSE, assim como o TRE, ele estimula que pesquisadores, cada um na sua área, façam teses de doutorado, dissertações de mestrado, pesquisas de especializações, para poder estudar esses fenômenos que acontecem. Infelizmente, não há um estudo específico desse desinteresse do jovem, mas a gente imagina, né, que, na verdade, por tudo que ele está vendo na política, ele toma uma atitude contrária ao que deveria tomar. Ao invés de ele participar da política para tentar mudar o que está aí, que na visão dele não está correto, ele, na verdade, se afasta e diz assim, olha, eu não gosto da política. O que o desembargador Márcio Vidal sempre fala, e aí eu vou parafraseá-lo aqui, né? Ele diz o seguinte, você pode até não gostar de futebol e nunca ir num estádio de futebol. Você pode não gostar de música e nunca ligar uma rádio para escutar uma música. Você pode não gostar de teatro e nunca ir assistir um teatro. Mas da política, você pode até não gostar, mas a política vai te acompanhar do berço ao túmulo. Ou seja, então é melhor você participar de tudo isso, porque as decisões políticas elas influenciam na sua vida, no seu dia a dia. Então, a pessoa que tenta ser omissa em relação a isso, ela se prejudica e prejudica toda a sociedade. E é verdade. Se você não conviver, se você não respirar a política, e infelizmente nós vamos para a política partidária, sim, que é o voto, né? Você realmente fica alijado de qualquer tipo de processo. É isso aí. Agora, o eleitor tem seus deveres, tem seus direitos também. Ao longo das eleições, o que o eleitor pode fazer? Até onde ele pode chegar? Olha, primeiramente, assim, a gente viveu um momento, aqui em Cuiabá particularmente, em 2013, nós tivemos uma grande passeata que envolveu algo em torno de 30 mil pessoas que foram protestar nas ruas e tal, e a gente acreditou que aquele era um momento de virada, que o eleitor estava descontente com o que estava posto e que a gente haveria, a partir dali, uma renovação na política. Depois, com os desdobramentos da Lava Jato e todos esses casos de corrupção e tal, cada dia mais as pessoas estavam descontentes, buscavam até intervenção militar e outras coisas mais, a gente imaginava que ia vir um movimento de mudança muito grande, né? Só que, ao se aproximar da eleição 2018, a gente está vendo que aquilo que a gente imaginou lá atrás não está acontecendo. Ou seja, a tendência é que a gente eleja os mesmos candidatos de sempre. Não haja muita renovação na política. Mesmo as novidades na política já são políticos antigos, que já ocuparam outros cargos em outros momentos. Tá, né? Infelizmente, as pessoas não procuraram. 6 de abril, o calendário eleitoral, eles tem uma série de datas que é como se fosse você está num corredor e as portas vão se fechando, né?
Então, 6 de abril foi o prazo final para filiação partidária. Então, a gente imaginou que novas pessoas, novos jovens especialmente, fossem procurar os partidos que mais se aproximam da sua ideologia, né, para você tentar ser candidato. Porque o primeiro passo para ser candidato é ter título, o segundo passo é se filiar a um partido político. Mas a gente não viu novas filiações, a gente não viu gente nova que hoje está fora da política, empresários, advogados, médicos, trabalhadores, um camelô, um representante de bairro, né? Não viu um grande movimento de gente procurando se filiar a um partido político. Então, por isso que a gente acredita, apesar de não ter havido as convenções ainda, que não vai ter muitos candidatos novos, muitas caras novas no horário eleitoral gratuito. É uma pena, né? Nós estamos conversando aqui no Tribunal Regional Eleitoral com o diretor regional do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Fernando Gomes Bezerra. A gente volta já já.